Meu querido irmão, minha querida irmã, já sentimos as alegrias do Natal em nossa vida. E nós somos chamados a adentrar nesse grande mistério do amor de Deus por nós. Fomos preparados para isso com o tempo do Advento e agora somos chamados a celebrar esta grande alegria de Deus que assume inteiramente a nossa humanidade, que nasce no meio de nós. Possamos acolher o Cristo Jesus com fidelidade em nossas vidas. Nós vamos ouvir o Evangelho que será proclamado na vigília do Natal, neste dia 24. É de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de acolher Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós somos chamados, irmãos e irmãs, a fazer a experiência de acolher esta grandiosidade do amor de Deus que vem a nós. Deus encarna-se, assume a nossa humanidade para levar-nos a experimentar cada vez mais o que somos, seres humanos que, pelo sopro de Deus, temos a possibilidade de chegar até Ele. Tem uma passagem muito bonita do ofício de Nossa Senhora que diz: para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus do céu para as criaturas. Deus desce para que nós a Ele nos elevemos. Como é bonito o caminho que Deus Ele traça com a humanidade. Ele vem a nós para que nós possamos ir cada vez mais a Ele. É este grande mistério do Natal, um Deus que assume a nossa humanidade. E olhando para o que nós ouvimos no Evangelho de hoje, nós somos chamados a refletir sobre esta ação de Deus que não é parcial, não é pela metade. Deus não brinca de ser homem, mas Ele assume de verdade a nossa humanidade. Por isso Ele encarna-se no ventre materno de Maria, no ventre generoso de Maria, e nasce no meio de nós para assumir de verdade a totalidade do nosso ser, para redimir-nos, para que experimentemos a salvação de Deus. Ele assume a nossa humanidade. Que bonito essa grande verdade que nos é apresentada pela solenidade que nós celebramos. E Ele, como nos disse o Evangelho, é Jesus, aquele que veio para salvar. Jesus é justamente este que veio para salvar a todos. Mas o todos depende da abertura de cada um, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que respeita a nossa vontade, a nossa liberdade.
Por isso o Natal é um convite de experimentarmos este Deus que veio para salvar a todos, mas ao mesmo tempo é oportunidade para abrir o nosso coração para que façamos parte deste todos, porque, respeitador da nossa liberdade, Deus vai nos redimir, vai levar-nos à plenitude da vida na medida em que a gente abre o coração para Ele. E depois o Evangelho nos diz que este nosso Deus, Jesus Cristo, é o Emanuel, aquele que está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Essa verdade precisa sempre mais ser dita, mas sobretudo ser experimentada, como Deus que está no meio de nós e que está em nós. Como nós estamos vivenciando esta presença? O nosso agir, o nosso ser, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas deve expressar justamente esta presença de Deus em nossas vidas, no meio da gente e com a gente. Deve ser expressa através do nosso modo de amar as pessoas, a experiência com este amado Deus e com este Deus que é amor e que no meio de nós se encontra encarnado para a nossa salvação. Eu desejo que a experiência de celebrar Jesus Cristo, o Emanuel, nos ajude a assumir também com mais fidelidade a nossa humanidade. Se Deus se encarnou assumindo a nossa humanidade, é porque nós temos uma dignidade muito grande. Então que nós busquemos viver esta dignidade e, tendo presente Deus no nosso meio, o Emanuel, que nós sejamos presença dele onde nós nos encontramos.